Olá, meus amigos e amigas, como vão vocês? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho e vou continuar falando propriamente sobre pesquisa de marketing, né? Porque é um tema bastante importante, bastante necessário para quem trabalha com marketing, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre metodologia de pesquisa, tipos de coleta de dados, né? E falar um pouco aí de pesquisa de marketing propriamente, né? Bom, meu nome é Ângela Estreiteiro, sou professora desde o ano 2000 na área de marketing. Já formei uma infinidade de alunos que atuam hoje na área de marketing propriamente, né? Sou assessora e presto serviço a empresas aí que precisam de uma assessoria na área de marketing, ok? Bom, e então a gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa de mercado, né? Pesquisa de marketing. E como eu falei no vídeo anterior, pesquisa de mercado, né, que quando se iniciam as pesquisas de mercado propriamente, todas as pesquisas são feitas no campo, né, na rua, né? Por isso que tem a denominação pesquisa de campo, né? Ou pesquisa de mercado, né? Porque se ia realmente até um determinado lugar para fazer uma determinada pesquisa, né? Coisa que hoje nem sempre é necessário fazer, justamente por conta da tecnologia que nós temos, né? Então, nós temos vários softwares aí que fazem com que a gente consiga coletar uma série de informações, né? A gente fala aí, e na verdade também a questão da inteligência artificial, né? No qual ela, através do algoritmo, né? Ela consegue já também detectar perfil do consumidor, o que ele gosta, o que ele não gosta, tal. Então, a partir do algoritmo, a inteligência artificial também já consegue detectar muitas e muitas informações sobre o comportamento do consumidor. Então, na verdade, a empresa em si, ela não precisa ir no campo, né, na rua, aí para fazer uma pesquisa e detectar determinadas informações, né? Assim, né, falando de pesquisa de mercado, né, ou pesquisa de marketing, nem todas as empresas possuem um departamento que faz esse tipo de ação, né, de atividade, né? Então, porque na verdade você precisa de uma infraestrutura e quando você fala de pesquisa de marketing, você precisa todo um trabalho específico aí das pessoas que atuam nessa área propriamente. Então, existem, né, empresas especializadas que fazem esse serviço somente de pesquisa de marketing, né, ou pesquisa de mercado, né? E aí, então, a empresa que precisa de uma determinada informação contrata serviço terceirizado e a partir disso, então, são feitas as pesquisas de acordo com a necessidade da empresa propriamente, né? Então, o curso, né, de graduação, por exemplo, tem a formação específica em marketing, entretanto, dentro do próprio marketing, aí a gente tem as várias áreas aí que o aluno, né, ou a pessoa pode se especializar, né? Então, a especialização em pesquisa de mercado é uma das áreas aí que, se a pessoa gosta de fazer pesquisa de mercado, ela pode se especializar, né? O marketing não é uma área fechada, né? Como eu venho falando constantemente, o marketing, né, ela é uma área bastante complexa, né, no qual você tem vários campos aí que são possíveis atuar, né? E também, como já venho falando, quer dizer, o marketing, né, quem atua com marketing precisa entender, por exemplo, do consumidor, né, que é pessoa, né? Então é área de humanas, né? Precisa entender da cultura, precisa entender de dados, né, dados estatísticos, né, que é a área de humanas, né? Então, o marketing ele vai se estruturar aí em várias áreas propriamente, né? Então, falando um pouquinho de pesquisa, né? Então, a pesquisa de marketing, ela consiste de todas as atividades que capacitam uma organização, né, a obter informação necessária para tomar decisões sobre o seu ambiente, né? Então, quando a gente fala pesquisa de marketing, né? Então, eu já tenho outro vídeo falando também de estudo de ambiente, de micro e macro ambiente, né? Então, você vai coletar uma série de informações ali para tomar determinadas decisões, né?
Então, decisões sobre o seu ambiente, seu mix de marketing, né, são os 4 P's de marketing, né, o preço, praça, produto e promoção, né, então você vai fazer estudos propriamente do mix de marketing e seus consumidores atuais e os potenciais, né, então são uma coletânea de informações constantes, né, que são feitas pesquisas de marketing para tomar decisões mais assertivas, né? Mais especificamente, a pesquisa de marketing é o desenvolvimento, a interpretação e a comunicação de informação voltada para as decisões a serem usadas em todas as fases do processo de marketing, né? Então, todas as informações que tanto podem ser, por exemplo, do mix de marketing, dos consumidores, do ambiente de marketing, quer dizer, e muitas outras aí que a empresa deseje, né? Então, a pesquisa de marketing, ela pode se voltar aí para qualquer questão propriamente que a empresa deseje estudar, né? Que a empresa deseje atuar propriamente, né? Então, a pesquisa de marketing, né? Ou a pesquisa de mercado não tem um fator específico, né, que a empresa precisa ter como objeto, né? Então, dependendo da necessidade, então ela vai fazer e vai montar ali ou vai contratar uma empresa terceirizada para fazer uma pesquisa propriamente, né? Então, a pesquisa, né, a pesquisa, né, dentro da pesquisa de mercado, né, nós podemos obter dados, né, que são dados primários ou dados secundários, né? Então, o que é dados primários e dados secundários, né? Então, os dados primários é a coleta de informações ou a coleta de dados no qual o entrevistador ele vai à busca de informação, né? Ou seja, esses dados não existem ainda, né? Então, dados primários são feito todo um projeto de pesquisa, né, com o objetivo que você quer atingir, quantas pessoas você quer entrevistar, qual é o tipo de questionário que você vai fazer, o tipo da amostra, né, como você vai coletar esses dados, essas informações, né, então, ou seja, elaborar, estruturar um projeto de pesquisa propriamente, né. Eu não estou falando aqui de projeto de pesquisa de TCC, porque o projeto de pesquisa de TCC vai seguir mais ou menos essa estrutura também, né? Mas aqui a gente está falando e se voltando mesmo para o projeto de pesquisa de marketing, né? No qual a gente tem que estudar e elaborar todo um projeto no sentido de coletar dados, coletar informações de forma adequada e de forma precisa, para que o departamento de marketing consiga tomar as decisões mais eficientes e mais eficazes, né? Então, os dados primários, né, é uma forma de coleta de dados que é justamente isso, né? A gente vai coletar todas as informações que forem necessárias a partir de todo um projeto de pesquisa no qual nós temos o entrevistador, né, que vai fazer pesquisas para o entrevistado, né? Então, vai criar uma entrevista, uma pesquisa tal, e aí então a partir disso vão ser coletadas várias informações aí a partir desse projeto de pesquisa, né? E dados secundários, que também são dados super importantes, são dados que já existem, né? Então, quando a gente cria um projeto de pesquisa, a gente também pode juntar, por exemplo, dados primários e dados secundários, né? Ou seja, dados, né? Um que pode complementar ao outro, né? Então, os dados secundários são, por exemplo, dados que nós encontramos no IBGE, né? O IBGE aí, ele faz um levantamento, né, da população, por exemplo, de quantidade de pessoas, família, idade, raça, tudo isso, né? Então, ali nós conseguimos coletar uma quantidade enorme de informações a respeito da cultura brasileira, da construção das famílias brasileiras, né? Localidade, região e tal. E ali, então, nós temos, são os dados secundários, né? Então, Ibope, né?
Quer dizer, tem várias e várias aí instituições no qual a gente pode coletar uma série de informações a respeito de dados que já existem, né? Então já são pesquisas que já existem, né? Então o BNDES, IPEA, Sebrae, por exemplo, é uma instituição que coleta uma quantidade de informações enormes constantemente, né? Então, se a gente entrar no site do Sebrae, por exemplo, a gente vai ter uma série de informações ali que são bastante significativas, bastante expressivas, né? Então, a ANAC, né, que é uma agência nacional de aviação, Embratur, a questão do turismo, né? Então, entramos ali no site, a gente vai ter uma série de informações sobre informações que já existem, né? A FGV, né, que é a Fundação Getúlio Vargas, então entrando no site da FGV, ali também a gente já vai ter uma série de informações que são disponibilizadas pela FGV, né? Então, quando a gente faz uma pesquisa, no nosso projeto de pesquisa a gente pode também incluir, se a gente vai coletar informações, dados primários ou dados secundários, ou os dois dados, por exemplo, né? Que um dado pode beneficiar e pode complementar o outro, né? No sentido de o que é que eu quero, né, coletar, o que eu quero ter de informação propriamente, né? Então, muitas empresas se utilizam de dados secundários apenas também, né? Não necessariamente você precisa elaborar um projeto de pesquisa para sair a campo e coletar dados ou coletar informações, né? Ou estruturar todo um questionário de pesquisa. A gente pode, por exemplo, realizar um projeto de pesquisa, né, somente com dados secundários. É claro que tudo isso depende do objetivo de pesquisa, né? Qual que é o meu objetivo de pesquisa? O que é que eu quero entender ali, né? Que a partir do momento que eu queira entender esta ou aquela questão, então eu posso me servir destes ou daquela coletânea de informação, né? E a partir disso, então, a gente pode escolher também um método de pesquisa, né? Então, eu vou fazer uma pesquisa de campo, né? Como que eu vou fazer essa pesquisa, né? É pesquisa quantitativa ou pesquisa qualitativa, né? Então, eu já falei um pouquinho disso no outro vídeo, né? Então, a pesquisa qualitativa, né? E o próprio nome já diz, é de qualidade, né? Então, esta qualitativa, né? Então, eu vou deixar aberto para as respostas do meu entrevistador, né? Do meu entrevistado, né? Então, é aquela questão, né? O que você acha do clima atual, né? Então, ele vai responder da forma mais ampla possível, né? O que você acha da sociedade brasileira, né? O que você acha da educação brasileira, né? Então, quer dizer, são informações aí que o entrevistador, ele faz para o entrevistado, e aí as respostas são as mais possíveis e as mais diversas, né, que o entrevistado ele pode dar, né? Porque ele pode ampliar sua informação, tal. E aí, quando se trata dessa pesquisa qualitativa, quer dizer, que método eu vou usar para fazer estatística sobre essas respostas, né? Porque a partir do momento que eu deixo em aberto, quer dizer, a pessoa vai falar da forma que ela entende, e aí se eu entrevisto uma quantidade de pessoas muito grande, quer dizer, como que isso vai acontecer, né? Então, a questão da pesquisa qualitativa é uma questão bastante significativa quando a gente fala de pessoas que serão entrevistadas, né? Porque a questão da pesquisa qualitativa eu deixo em aberto, então quantas pessoas eu vou entrevistar, né? Quantas pessoas serão ouvidas, né? E como será a coleta desses dados, né? Essa questão da qualitativa, né? A resposta é muito mais ampla, entretanto, a coleta de informações também é muito mais complexa. E aí isso vai gerar todo um trabalho muito mais complexo também
de quem vai fazer a coletânea das informações, né? Então, para a empresa que está fazendo essa pesquisa, ela tem que ter uma infraestrutura, né, para fazer toda essa coletânea de informações, né? Tanto questão de software como pessoas, né, que estejam fazendo aí a entrevista propriamente, né? Então, isso faz parte aí de todo um processo propriamente, e quem faz todo o projeto de pesquisa, ele tem que saber, né, como que isso vai se dar, como que isso vai acontecer, né? Porque o entrevistador, né, o entrevistador aí no caso, ele tem que ter um conhecimento maior, inclusive do tema, né? Ele tem que saber conduzir muito melhor essas perguntas que são feitas ao entrevistado, né? Porque senão a coisa pode degringolar e não ter resposta nenhuma, né? E a pesquisa quantitativa, né, que é a pesquisa de quantidade, né? Então, quando se faz, por exemplo, nós temos aí a questão de eleições, né, épocas de eleições, né? No geral se fazem só pesquisas quantitativas, né? Então, porque aí você pode pesquisar número grande de pessoas, né? Então, 2.000, 3.000 tal, que é um número bastante significativo, porque aí é só questão de quantidade, né? Então, você gosta do fulano ou da fulana, né? Então, você dá só alternativas para a pessoa, né? Que aí também questões de perguntas fechadas, né? Então, eu tô fazendo uma pesquisa de quantitativa, né? De quantidade. Então, eu tô fazendo uma entrevista, ou propriamente estou dando a opção do entrevistado responder só isso ou aquilo. Então isso faz com que nós tenhamos e nós possamos fazer entrevistas aí com um número bem grande de pessoas, né? Porque a quantidade, ela vai ser somente estatística, né? Então 20% gosta disso, 30% gosta daquilo, 50% gosta daquele outro, ou seja, somente dados estatísticos, né? Eu não estou pedindo nenhuma opinião para ninguém, né? Eu estou só coletando informações aí precisas, né? Qual é a tua idade, né? Então eu estou fazendo uma pesquisa. Então, tua idade, né, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 30, quer dizer, eu já estou fazendo, inclusive, toda uma segmentação de faixa etária, né? Então, mesma coisa, né? Vive em qual cidade? São Paulo, Rio, tal, tal, tal. Quer dizer, eu estou dando só opções de respostas, né? Então, ali, a partir desse momento, eu vou quantificar os entrevistados propriamente, quantificar estatisticamente, né? Então, pesquisa quantitativa, de uma certa forma, ela é muito mais fácil de você fazer, né? Então, hoje em dia, com as inteligências artificiais, por exemplo, esses streams e tal, nós temos o quê? Pesquisas quantitativas, né? Eles fazem as pesquisas através de algoritmos, e aí, então, 20% da população gosta de filme de romance, 10% de filme de ação, 30% não sei mais o que. Ou seja, você vai fazendo uma pesquisa quantitativa sobre gosto, né? Gosto de filmes, né? Ou séries e tal, porque aí você tem uma informação referente à quantidade estatística daquele determinado público, né? Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção e até a próxima.